No fundo do Pacífico, a 100 quilômetros da costa de Taiwan, existe uma estrutura de pedra com 25 metros de altura, degraus perfeitos e ângulos retos que desafiam a lógica da natureza. Ninguém sabe com certeza quem ou o que a construiu. A quase 10 mil quilômetros dali, no litoral oeste de Cuba, sonares captaram, a 650 metros de profundidade, blocos de granito organizados em formações geométricas que a ciência ainda não consegue explicar por completo. E nas últimas 2 décadas, uma enxurrada de relatos, alguns sérios, muitos nem tanto, afirmam ter encontrado pirâmides submersas em praticamente todos os oceanos do planeta. No Atlântico, nos Açores, na China, no Caribe. Este é um mergulho nos monumentos que o mar escondeu, no que a ciência realmente encontrou lá embaixo, no que ainda é hipótese e no que, honestamente, não passa de lenda moderna vendida como descoberta. Vamos começar pelo caso mais estudado e mais intrigante de todos. O ano é 1986. Kinashiro Arataki, diretor da Associação de Turismo da pequena ilha japonesa de Yonoguni, a mais ocidental de todo o arquipélago do Japão, não estava procurando ruínas, estava procurando tubarões-martelo. Todos os invernos, cardumes inteiros dessas criaturas passam pelas águas ao sul da ilha, e Arataki vivia de levar mergulhadores para observá-los. Foi enquanto explorava um novo ponto de mergulho que ele avistou algo que não deveria estar ali. Uma massa de rocha retangular com faces planas, degraus enormes e arestas retas demais para parecerem obra do acaso. A estrutura está a cerca de 25 metros de profundidade no mar das Filipinas, próxima ao penhasco de Aracauabana, no extremo sul da ilha. Dependendo da fonte, as medições variam. Algumas falam em 100 metros de comprimento por 60 de largura, outras apontam para um conjunto ainda maior, com quase 200 metros de extensão. O que praticamente todos concordam é sobre a altura aproximada, entre 25 e 27 metros, o equivalente a um prédio de 8 andares submerso. Logo depois da descoberta de Arataki, uma equipe liderada pelo geólogo marinho Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukui, foi até o local. Kimura ficaria obcecado por aquela formação pelas 2 décadas seguintes. O que ele viu ali mudaria sua carreira para sempre. Degraus em espiral, entradas em formato de arco, ângulos de 90 graus alinhados com uma precisão que, à primeira vista, parece impossível para qualquer processo geológico natural. Um bloco isolado, posicionado de forma que lembra um pedestal. E no meio de tudo isso, uma formação maior, mais elevada que as demais, que ganhou um apelido: a pirâmide. A rocha em si não é nenhum mistério. Pertence ao grupo Yaeyama, uma camada de arenito e argilito depositada há cerca de 20 milhões de anos, durante o período Mioceno. Isso está bem documentado, sem controvérsia nenhuma. A questão não foi do que a estrutura é feita. A questão é quem ou o que deu a ela essa forma. Masaaki Kimura não tinha dúvidas. Depois de quase 20 anos de mergulhos e medições, ele chegou a uma conclusão ousada. Para ele, era muito difícil explicar a origem de Yonoguni como sendo puramente natural, dada a quantidade de evidências que, na sua leitura, apontavam para a mão humana. Ele listou uma série de elementos que, segundo ele, comprovariam essa intervenção. Buracos posicionados de forma estratégica, como se fossem usados para fixar postes ou estruturas de madeira. Triângulos gravados na pedra, com uma estética que pareceria internacional demais para ser fruto da erosão. E o que ele descreveu como marcas semelhantes à escrita Kaida, um antigo sistema de símbolos usado nas ilhas Ryukyu antes da chegada da escrita japonesa convencional. Kimura foi além. Ele afirmou conseguir identificar, dentro do complexo submerso, o que seriam os restos de uma pirâmide, de castelos, de estradas, de monumentos e até de um estádio. Para ele, tudo isso formaria os vestígios de uma cidade inteira submersa há milhares de anos. E aqui está a parte que tornou a teoria de Kimura tão popular e, ao mesmo tempo, tão questionada pela comunidade científica.
Se Yonaguni foi de fato esculpida por seres humanos, ela precisaria ter sido construída em terra firme antes de a região afundar. E as estimativas de datação de Kimura apontam para uma idade de pelo menos 10 mil anos, o que colocaria a construção no fim da última Era do Gelo, num período em que, segundo o consenso arqueológico atual, a humanidade ainda não havia desenvolvido a agricultura, muito menos a engenharia necessária para erguer estruturas monumentais de pedra. Se a teoria de Kimura estiver certa, ela não apenas reescreveria a história do Japão, ela reescreveria a história da civilização humana como um todo, tornando Yonaguni mais antiga que as pirâmides do Egito, mais antiga que Stonehenge, mais antiga que qualquer coisa que os livros de arqueologia ensinam hoje. Foi esse peso, essa possibilidade de virar a história do avesso, que fez Kimura ir ainda mais longe em suas especulações. Ele chegou a associar Yonaguni ao lendário continente perdido de Mu, uma espécie de Atlântida do Pacífico, mencionada em teorias alternativas do início do século XX, sem qualquer respaldo arqueológico reconhecido. E é justamente esse salto, da rocha esculpida para o continente perdido, que fez boa parte da comunidade científica dar um passo atrás. Do outro lado do debate está Robert Scott, professor da Universidade de Boston, que mergulhou pessoalmente no local para avaliar as alegações de Kimura. A conclusão de Scott foi direta. Aquilo que se vê em Yonaguni é geologia básica. Arenitos, como os que compõem a formação, tendem a se fraturar ao longo de planos retos, especialmente em regiões com alta atividade tectônica e sísmica, exatamente o tipo de ambiente em que a ilha de Yonaguni está inserida, numa zona de encontro entre placas tectônicas no Pacífico. Scott não está sozinho. O geólogo alemão Wolf Wickmann e Patrick Nunn, professor de Geociência Oceânica da Universidade do Pacífico Sul, chegaram a conclusões parecidas. E o argumento mais forte a favor da origem natural talvez seja este. A poucos quilômetros dali, em terra firme, num local chamado Sanino-dai, existem formações de arenito com degraus praticamente idênticos aos vistos em Yonaguni. A diferença é que ninguém jamais alegou que Sanino-dai foi esculpida por mãos humanas. Ali, todos concordam, é erosão. É a força da água e do tempo trabalhando sobre uma rocha que, por sua composição, tende naturalmente a se quebrar em ângulos retos. Yonaguni não é a única formação rochosa do planeta que parece boa demais para ser natural. A calçada dos gigantes na Irlanda, com suas colunas hexagonais quase perfeitas, é resultado de lava vulcânica resfriada de forma extremamente uniforme. A gruta de Fingal, na Escócia, tem o mesmo tipo de formação. O pavimento tesselado, na Tasmânia, parece uma calçada urbana feita por engenheiros, mas é fruto exclusivo de processos de erosão marinha em rocha sedimentar. Se a natureza conseguiu produzir esses padrões em terra, por que não poderia produzi-los também no leito do oceano? Há ainda um dado institucional que pesa bastante nessa balança. Apesar de décadas de debate público e de reportagens internacionais, nem a Agência Japonesa de Assuntos Culturais, nem o governo da prefeitura de Okinawa reconhecem oficialmente Yonaguni como um sítio arqueológico ou como patrimônio cultural. Nenhuma das duas instituições conduziu até hoje uma escavação oficial ou um trabalho formal de preservação no local. Para muitos pesquisadores, esse silêncio institucional é o indicativo mais forte de que, para a ciência estabelecida, o caso já estaria encerrado. Mas nem tudo é tão simples assim. Porque, curiosamente, no entorno da formação submersa, mergulhadores e pesquisadores encontraram vestígios que não são geológicos. Fragmentos de cerâmica, ferramentas de pedra lascada e restos de fogueiras, possivelmente datando de milhares de anos atrás. Isso prova que havia uma presença humana na região, o que não é surpresa, já que a ilha de Yonaguni é habitada há milênios. Mas não prova, de forma alguma, que a estrutura submersa em si tenha sido esculpida por essas pessoas. E é exatamente nesse ponto cinzento, entre uma explicação geológica sólida e uma série de coincidências difíceis de ignorar, que o mistério de Yonaguni continua vivo, quase 40 anos depois de sua descoberta.
Em 1997, o debate ganhou uma dimensão internacional. O empresário japonês Yasuo Watanabe financiou uma expedição informal até o local, reunindo um grupo bastante peculiar. Pesquisadores independentes ligados à chamada arqueologia alternativa, geólogos céticos, mergulhadores esportivos e uma equipe de filmagem do Channel 4 e do Discovery Channel. Entre os participantes estava o próprio Robert Schoch, representando o lado cético, ao lado de escritores conhecidos por defender teorias de civilizações perdidas ao redor do mundo. O resultado daquela expedição não foi um consenso, longe disso. Cada lado voltou ainda mais convencido de sua própria interpretação. Mas o episódio teve um efeito colateral duradouro. Transformou Yonaguni, que até então era conhecida quase exclusivamente entre mergulhadores e geólogos japoneses, num fenômeno de alcance mundial. Documentários foram produzidos, reportagens internacionais se multiplicaram. E, décadas depois, o debate encontraria uma nova geração de curiosos através de podcasts como Joe Rogan Experience, que reacendeu o interesse público pelo caso e trouxe Yonaguni de volta ao centro das discussões, mais de 30 anos após sua descoberta original. Hoje, o local é um dos pontos de mergulho mais procurados do sul do Japão, não apenas pelos tubarões-martelo, que passam pela região todos os invernos, mas por turistas do mundo inteiro que querem ver, com os próprios olhos, a formação que dividiu geólogos e arqueólogos por quase 4 décadas. E mesmo sem nenhum reconhecimento oficial como sítio arqueológico, é justamente essa ausência de resposta definitiva que continua atraindo mergulhadores, pesquisadores independentes e curiosos até as águas frias que cercam a ilha mais ocidental do Japão. Se Yonaguni é o caso mais estudado, o litoral de Cuba guarda talvez o caso mais profundo, literalmente. Em 2001, uma equipe de exploradores, patrocinada pelo governo cubano, então ainda sob o regime de Fidel Castro, conduzia um levantamento de sonar na costa oeste da ilha, na região da península de Guanahacabibes. O objetivo inicial não tinha nada a ver com arqueologia, era um estudo geológico de rotina. O que os equipamentos captaram, a impressionantes 650 metros abaixo da superfície, não fazia sentido algum para os padrões geológicos da região. Formações de pedra organizadas em blocos, algumas com contornos que lembravam pirâmides, outras dispostas em círculos quase simétricos. A profundidade, nesse caso, é o detalhe mais perturbador de toda a história. 650 metros é uma profundidade absurda para qualquer estrutura de origem humana relativamente recente. Não existe, em nenhum registro geológico confiável, um cenário em que uma civilização tenha construído algo em terra firme e, depois de visto aquilo afundar 600 metros em poucos milhares de anos. E foi exatamente esse ponto que o geólogo Manuel Iturralde, pesquisador sênior do Museu de História Natural de Cuba e um dos responsáveis científicos pela expedição, usou para conter o entusiasmo generalizado. Segundo seus próprios cálculos, uma estrutura naquela profundidade levaria, no mínimo, cerca de 50 mil anos para afundar até ali, um intervalo de tempo muito além de qualquer estimativa razoável para o surgimento de civilizações complexas na região caribenha. Ainda assim, Iturralde não descartou o fascínio do achado. Em suas próprias palavras, aquelas eram estruturas extremamente peculiares que capturaram a imaginação de toda a equipe, e ele mesmo admitiu ter dificuldade em explicar tudo aquilo puramente pela geologia convencional. As imagens obtidas mostraram algo que chamou a atenção até dos membros mais céticos da equipe. Blocos de granito polido, não arenito como em Yonaguni, mas granito, uma rocha ígnea muito mais resistente e menos propensa a fraturas naturais em ângulos retos, organizados em padrões que lembravam ruas, praças e o que poderia ser a base de estruturas piramidais. A escolha do material é um dos pontos que mais alimenta a controvérsia. Enquanto arenito se quebra facilmente ao longo de planos definidos pela própria composição mineral, granito exige um processo geológico muito mais específico e menos comum para se fragmentar dessa forma. Diferente de Yonaguni, o caso de Cuba nunca recebeu o mesmo volume de expedições de acompanhamento. As imagens captadas em 2001 continuam sendo, até hoje, praticamente a única evidência visual robusta que existe do local.
Não houve mergulhos humanos profundos o suficiente para uma inspeção detalhada. A profundidade e a pressão tornam isso extremamente caro e arriscado, e a maior parte do que se sabe vem de sonar e de veículos submersíveis não tripulados. Isso significa que, mais de 2 décadas depois, o complexo submerso de Cuba segue exatamente onde foi encontrado, intocado, silencioso e sem uma resposta definitiva sobre sua origem. Vale entender por que essa profundidade é tão significativa para o debate científico. Durante o auge da última era do gelo, há cerca de 20 mil anos, o nível dos oceanos era, de fato, muito mais baixo do que é hoje. Em alguns cálculos, até 130 metros abaixo do nível atual. Isso é o suficiente para explicar por que formações como Yonaguni, a 25 metros de profundidade, poderiam ter estado expostas ao ar livre no passado. Mas 650 metros é uma ordem de grandeza completamente diferente. Nenhum modelo geológico aceito pela ciência atual sustenta que o nível do mar já tenha subido o suficiente em qualquer período compatível com a existência de civilizações humanas complexas para submergir algo daquela profundidade. É exatamente por isso que a hipótese mais aceita entre os geólogos que estudaram o caso não é a de uma cidade que afundou, mas sim a de um processo lento de subsidência tectônica. Um rebaixamento gradual do próprio leito oceânico ao longo de dezenas de milhares de anos, empurrando formações que talvez sequer tenham sido construídas por seres humanos, mas sim moldadas por processos vulcânicos e sedimentares específicos daquela região do Caribe, historicamente marcada por intensa atividade geológica. Sem uma nova expedição, tudo isso continua sendo hipótese, e é exatamente essa ausência de continuidade científica, o fato de ninguém ter voltado com tecnologia mais avançada para investigar a fundo o que o sonar de 2001 captou, que transforma o caso cubano num dos mistérios mais frustrantes dessa lista. Não porque falte fascínio, mas porque falta, literalmente, financiamento e vontade política para mergulhar de novo. Agora, é preciso fazer uma pausa importante nessa jornada, porque nem tudo o que circula por aí sobre pirâmides submersas tem o mesmo peso científico dos casos de Yonaguni e Cuba. Nos últimos anos, uma onda de matérias, a maioria delas em sites sem qualquer vínculo com instituições de pesquisa, começou a circular afirmando a existência de um verdadeiro complexo de pirâmides no meio do Oceano Atlântico. Algumas dessas publicações chegam a falar em 10 estruturas monumentais, uma delas supostamente com 27 metros de altura, quase idêntica em escala ao que se vê em Yonaguni. O problema é simples. Nenhuma dessas alegações vem acompanhada do que realmente sustenta uma descoberta científica. Não há nome de uma expedição oficial, não há instituição de pesquisa responsável, não há coordenadas geográficas verificáveis, não há publicação em nenhum periódico revisado por pares. O que existe, na maioria dos casos, é uma cadeia de sites replicando a mesma história vaga, cada um acrescentando um pouco mais de dramatização à anterior. Esse tipo de conteúdo costuma seguir uma fórmula bem reconhecível. Usa palavras como pode reescrever a história da humanidade. Menciona a Atlântida quase que automaticamente e nunca aponta para uma fonte primária que resista a uma checagem simples. Um caso específico ilustra bem esse fenômeno. Há alguns anos, um velejador português, formado em medicina veterinária, sem qualquer formação em geologia ou arqueologia, afirmou ter avistado, durante uma travessia próxima ao arquipélago dos Açores, uma pirâmide perfeita submersa, com 60 metros de altura e orientação alinhada exatamente ao norte e ao sul, como as pirâmides de Gizé. A história ganhou grande repercussão na imprensa portuguesa e depois internacional. Só que, diante da repercussão, o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, a instituição acadêmica mais próxima e mais qualificada para avaliar o caso, tratou o relato com bastante cautela, sem confirmar se de fato havia ali qualquer estrutura de origem não natural. Até hoje, nenhuma expedição científica formal foi capaz de reproduzir ou confirmar de forma independente a descoberta descrita pelo velejador.
Esse padrão se repete em outros relatos parecidos. Uma suposta cidade submersa no Lago Fuxian, na China, descrita por matérias sensacionalistas como comparável às pirâmides maias, sem qualquer citação de arqueólogos, de datações confiáveis ou de publicações formais. As descrições circulam quase sempre com a mesma linguagem vaga, estruturas monumentais, pode reescrever a história, mas sem nenhum dado concreto que resista a uma checagem. Isso não significa que o fundo do oceano não guarde surpresas reais. Como acabamos de ver com Yonaguni e Cuba, ele guarda. Significa apenas que é preciso separar, com muito cuidado, o que passou pelo crivo de geólogos, universidades e sonares confiáveis, daquilo que nasceu e se multiplicou apenas dentro de uma cadeia de sites feitos para gerar cliques. Existe até uma lógica comercial por trás disso. Conteúdo sobre civilizações perdidas e mistérios não resolvidos gera muito mais engajamento do que uma matéria cautelosa sobre geologia sedimentar. Quanto mais dramática a manchete, isso pode mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Mais compartilhamentos ela recebe, independentemente de haver ou não qualquer verificação por trás. E como esse tipo de conteúdo raramente cita uma fonte primária rastreável, ele se torna quase impossível de desmentir. Não há uma expedição específica para contestar, não há um pesquisador identificável para entrevistar, não há coordenadas para verificar. É uma história que se sustenta sozinha, exatamente porque não se apoia em nada concreto. Isso não quer dizer que devemos descartar, de forma automática, qualquer novo relato sobre estruturas submersas. A ciência avança justamente investigando alegações extraordinárias. Mas existe uma diferença fundamental entre investigar com rigor, como aconteceu, ainda que com resultados controversos, em Yonaguni e em Cuba, e simplesmente repetir uma história sem nenhum tipo de checagem, apenas porque ela é fascinante. Existe ainda um punhado de sítios submersos que, embora menos famosos que Yonaguni, ajudam a entender por que o oceano continua sendo um terreno tão fértil para esse tipo de mistério. A estrada de Bimini, nas Bahamas, é talvez o exemplo mais antigo dessa categoria. Descoberta na década de 1960, é uma formação de blocos de calcário alinhados em linha reta, a poucos metros de profundidade, muito próxima da ilha de Bimini. Por décadas, foi apontada por entusiastas como um possível vestígio da Atlântida. A própria localização, no Triângulo das Bermudas, ajudou a alimentar essa fama. A geologia moderna, no entanto, já demonstrou de forma bastante consistente que a estrada é uma formação natural de beach rock, um tipo de rocha sedimentar que se forma em praias e se fragmenta em blocos retangulares regulares. Um processo perfeitamente documentado em outras praias tropicais ao redor do mundo. Já mencionamos o Lago Fuxian, na China, onde relatos recentes falam em ruas pavimentadas e pirâmides escalonadas submersas em água doce, numa região montanhosa de Yunnan. Diferente dos casos anteriores, aqui sequer existe consenso sobre se há, de fato, alguma estrutura monumental. A maior parte do que circula é baseada em interpretações de imagens de sonar de baixa resolução, sem qualquer escavação subaquática confirmada. O padrão comum entre todos esses sítios, os sérios e os duvidosos, é revelador. O ser humano tem uma tendência natural, quase automática, de enxergar padrões, geometria e intenção em formações que, na maioria das vezes, são fruto de processos geológicos completamente naturais. Esse fenômeno tem até um nome na psicologia: pareidolia, a mesma razão pela qual enxergamos rostos em tomadas elétricas ou formas de animais em nuvens. Isso não significa que toda pirâmide submersa seja pareidolia. Significa que, quanto mais extraordinária for a alegação, mais forte precisa ser a evidência. E é exatamente essa evidência forte que separa Yonaguni e Cuba, ainda que controversos, da avalanche de conteúdo sem qualquer verificação que inunda a internet. Vale mencionar ainda um capítulo curioso dessa história, que tecnicamente nem envolve pirâmides, mas ajuda a ilustrar como o público tende a associar qualquer formação geométrica no fundo do mar a algo extraordinário.
Em 1968, mergulhadores relataram ter avistado, próximo à ilha Bimini, blocos de pedra dispostos em fileiras tão regulares que muitos os confundiram, à primeira vista, com uma calçada ou uma estrada submersa, o já mencionado caso da estrada de Bimini. Décadas de pesquisa geológica posterior confirmaram, com um grau de confiança bem mais alto do que se tem sobre Yonaguni, que aquilo é beach rock, uma rocha sedimentar que se forma na zona entre marés de praias tropicais e se fragmenta naturalmente em blocos retangulares, à medida que o nível do mar sobe e desce ao longo dos milênios. É essencialmente o mesmo tipo de processo de fratura regular que explica boa parte da geometria observada em Yonaguni, só que, nesse caso específico, com evidências geológicas bem mais robustas e menos espaço para controvérsia. Existe uma razão prática e bem menos misteriosa para o oceano ser um terreno tão propício a esse tipo de debate. Ele é, de longe, o lugar menos explorado do nosso planeta. Estimativas amplamente citadas por oceanógrafos afirmam que menos de um quarto do assoalho oceânico mundial foi mapeado com o nível de detalhe que temos hoje, por exemplo, da superfície da Lua ou de Marte. A pressão em grandes profundidades, o custo altíssimo de expedições submersíveis e a escuridão quase total abaixo de 200 metros tornam qualquer investigação extremamente cara e lenta. Isso cria o ambiente perfeito para dois fenômenos que caminham lado a lado. De um lado, descobertas genuínas, como Yonaguni e as formações de Cuba, que desafiam a compreensão científica atual e continuam sendo estudadas de forma séria, ainda que sem consenso definitivo. Do outro, um terreno fértil para a especulação, onde qualquer imagem de sonar de baixa resolução pode ser reinterpretada com um pouco de imaginação e um título chamativo, como prova de uma civilização perdida. A geologia, por sua vez, é surpreendentemente talentosa em produzir formas que parecem ter sido projetadas por engenheiros. Rochas sedimentares que quebram ao longo de planos definidos pela própria estrutura mineral. Atividade sísmica cria fraturas retas e regulares. Correntes marinhas esculpem superfícies ao longo de milhares, às vezes milhões de anos, com uma precisão que nenhuma ferramenta humana antiga conseguiria reproduzir em escala tão grande. E é justamente nesse ponto de encontro, entre o fascínio genuíno por um verdadeiro mistério científico e a tentação de simplificar tudo como prova de civilização perdida, que mora a beleza real dessas descobertas. Não é preciso inventar uma Atlântida para que Yonaguni seja extraordinária. Basta reconhecer que ainda não sabemos, com total certeza, como uma formação de arenito de 20 milhões de anos conseguiu adquirir ângulos tão precisos, e que essa pergunta, sozinha, já é fascinante o suficiente. Há também um fator tecnológico que ajuda a explicar por que estamos ouvindo falar de tantas novas descobertas nos últimos anos. Sonares multifeixe, veículos submersíveis autônomos e satélites de altimetria, capazes de estimar o relevo do fundo oceânico a partir de minúsculas variações na superfície da água causadas pela gravidade, permitiram, nas últimas 2 décadas, mapear regiões do assoalho marinho que antes eram completamente invisíveis para a ciência. Isso é ótimo do ponto de vista científico. Significa mais dados, mais precisão, mais chances de encontrar algo genuinamente novo. Mas essa mesma tecnologia trouxe um efeito colateral. Imagens de sonar de baixa resolução, obtidas por embarcações particulares ou por levantamentos comerciais sem qualquer objetivo arqueológico, começaram a circular livremente pela internet. E qualquer sombra levemente geométrica nessas imagens virou, para criadores de conteúdo pouco criteriosos, a prova de mais uma pirâmide submersa. A tecnologia melhorou a capacidade de ver o fundo do mar, mas não melhorou, na mesma proporção, a capacidade do público de interpretar corretamente o que está vendo. E é exatamente nessa lacuna que floresce boa parte da desinformação sobre o tema. Depois de quase 40 anos de mergulhos, medições e debates acalorados entre geólogos e defensores de civilizações perdidas, o monumento Yonaguni continua exatamente onde sempre esteve, a 25 metros de profundidade, indiferente à discussão que ele mesmo provocou.
As estruturas de Cuba seguem submersas a 650 metros, praticamente intocadas desde 2001, aguardando uma expedição que até hoje ninguém financiou. E espalhadas pela internet, as histórias sobre pirâmides gigantes no meio do Atlântico continuam se multiplicando, a maioria delas sem nenhuma base, além da vontade humana de acreditar que existiu, um dia, algo maior do que aquilo que os livros de história contam. Talvez essa seja, no fim das contas, a verdadeira lição por trás de todos esses casos. O oceano não precisa esconder uma civilização perdida para ser fascinante. Ele já é, por si só, o maior território inexplorado do nosso planeta, mais desconhecido em termos de mapeamento detalhado do que a superfície de Marte. A pergunta que fica não é se existem pirâmides no fundo do mar. A pergunta é quantas outras formações, naturais ou não, ainda estão lá embaixo, esperando que alguém, um dia, mergulhe fundo o suficiente para encontrá-las. Voltemos por um instante ao início dessa história. Há um mergulhador procurando tubarões-martelo que tropeçou, sem querer, numa formação capaz de dividir geólogos por quase 40 anos. Há uma expedição cubana que buscava apenas mapear o relevo submarino e acabou encontrando algo que ninguém conseguiu explicar por completo. Em nenhum dos dois casos, a descoberta começou com alguém procurando por uma civilização perdida. Começou com curiosidade científica comum e foi exatamente essa curiosidade, sem pressa de chegar a uma conclusão espetacular, que produziu os únicos casos dessa lista que realmente resistiram ao teste do tempo. Talvez seja esse o maior ensinamento que Yonaguni e Cuba deixam para quem se interessa por mistérios do oceano. A diferença entre uma descoberta real e uma lenda moderna não está no tamanho da estrutura, nem na profundidade em que ela foi encontrada. Está no rigor de quem foi até lá para investigar e na honestidade de admitir, mesmo depois de décadas de estudo, que a resposta final ainda não chegou. Enquanto ela não chega, o oceano segue guardando seus segredos, exatamente como sempre guardou. Em silêncio, no escuro, esperando a próxima geração de mergulhadores, geólogos e curiosos dispostos a continuar fazendo a pergunta certa. Eu vou ficando por aqui. Comente sua opinião e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.